Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa manhã para você. Este é o programa Meditação, eu sou o pastor Danilo Moura e estaremos juntos meditando na palavra do Senhor pelos próximos minutos. Este programa é um programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Bauru e em toda a nossa região, sob a presidência do pastor Arnaldo Belchior. E eu convido você, meu amado, a participar dos nossos cultos às quartas e sextas-feiras, às 19h30, também aos domingos, às 18h30, na Rua Aparecida, número 710, e também em todas as nossas igrejas na nossa cidade. Meus amados, eu quero, nessa manhã, partilhar convosco uma passagem, uma referência que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 1. Você que pode, abre a sua Bíblia, acompanhe conosco esta leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 1. Diz a palavra do Senhor: Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Haja vista que esse livro ele traz aquilo que os apóstolos fizeram em meio ao povo durante os primeiros momentos da igreja. Mas os apóstolos sozinhos nada podiam fazer se o Espírito Santo, o Consolador, não houvesse sido deixado pelo Senhor. Jesus Cristo, quando subiu ao céu, disse: Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro Consolador. Esse Consolador chega até os discípulos no livro de Atos, capítulo de número 2. O Espírito Santo vem sobre os discípulos. E aqui, no capítulo de número 12, nós vemos alguns dos momentos mais belos onde o Senhor intervém pessoalmente na atitude ou na situação pela qual Pedro estava passando. Os irmãos sabem que costumo falar muito acerca das atitudes, das nossas ações com relação a determinadas situações. As nossas reações dizem muito a nosso respeito. Entretanto, o que fazer quando não há nada para fazer? Ou quando não há o que fazer? Mas, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É simples, querido. O que fazer quando você não tem saída? Se eu tenho a opção, eu tenho uma caneta azul e uma vermelha, preciso decidir qual das duas devo comprar. Eu vejo a cor que me será mais útil e compro uma caneta azul. A decisão é minha, a vontade é minha. Agora, e quando a decisão não cabe a mim? Eu cito com muita frequência aos irmãos que o Senhor ele cuida daqueles que são fiéis à sua palavra. Citei nos últimos 2 dias, Salmo de número 37, e diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Pedro, nesse momento, ele estava anunciando, estava
pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E Herodes agora quer agradar ao povo e passa a perseguir a igreja. No intuito de agradar aos judeus, começou a perseguir os cristãos. Então, é citado Tiago, que perdeu sua vida, foi assassinado, e Pedro agora é colocado na prisão. Pedro já havia anunciado o Evangelho, já havia pregado, já havia conquistado muito para o reino de Deus. Talvez naquela prisão Pedro se pusesse a refletir sobre a sua vida, sobre o que ele já havia feito, assim como Paulo faz menção no livro de 2 Timóteo. Paulo, já ao final da sua vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Talvez Pedro estivesse pronto para falar algo do tipo: olha, terminei a minha batalha. A Bíblia ainda cita, faz a referência acerca da forma como Pedro era guardado. Pedro estava em uma prisão. Ele estava cercado por 4 quaternos de soldados, ou seja, 4 grupos de 4 soldados cada um. Havia 16 soldados guardando a Pedro para que ele não escapasse. Por 4 lados ele era fechado. Ele estava cuidado, estava guardado, para que não pudesse escapar daquele lugar. Mas Pedro não estava fazendo a vontade de Deus? Por certo, estava. Era crente em Deus, era servo do Senhor, apóstolo, instituído pelo Senhor Jesus Cristo, e estava desempenhando aquilo que foi chamado para fazer. Mas agora é lançado em uma prisão. Soldados por todos os lados o guardavam. O que fazer? O que Pedro poderia fazer? Lembrando que Pedro, quando foram prender Jesus, sacou uma espada e arrancou a orelha do auxiliar do sacerdote que estava ali. Tentou, com as suas próprias mãos, tomar uma atitude, mas não era o que Deus queria. Agora Pedro estava na prisão, cercado. Imagino que ele olhava para aqueles soldados, para aquela prisão, e imaginava: acho que terminou por aqui. Tiago já foi morto, outros da igreja já também perderam sua vida. Imagino que seria o próximo. Não vejo mais saída. Pedro não tinha o que fazer naquele momento. Pedro não tinha como sair daquela prisão com suas próprias forças. Se outrora com a espada ele tentou ali defender Jesus, agora nem espada ele tinha em suas mãos. Ele não tinha o que fazer. Talvez você olhe para a sua vida hoje, querido, e pareça que você está dentro de uma prisão, cercado de um lado e de outro, e por que não dizer de outro e de outro. Dos lados, por trás, pela frente. Talvez você se sinta hoje aprisionado, como Pedro estava. E ainda olhe para a sua própria vida e diga: mas Senhor, eu sou uma boa pessoa. Senhor, eu nunca matei ninguém, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Sou uma boa pessoa. Por que estou nessa situação? Em algum momento, os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? A resposta de Jesus para eles foi a seguinte: ninguém pecou para que isso acontecesse, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Muitas vezes você olha para a sua vida e julga-se fazendo a vontade de Deus, e por muitas vezes está fazendo a vontade de Deus. Mas então por que passamos por problemas? Por que preciso padecer
por certas necessidades. Pedro talvez se perguntasse: por que, Senhor, eu estou passando por isso? Não há o que fazer. Pedro realmente não tinha o que fazer. Com suas mãos não conseguiria sair daquele lugar. Mas eu disse dias atrás que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, como diz a palavra do Senhor. Enquanto Pedro estava na prisão, fora daquele lugar, havia uma casa muito especial. Não que tivesse sido consagrada para alguma coisa, não que fosse uma casa que tivesse cheia de aparatos bonitos para fazê-la especial. Mas dentro daquela casa havia um grupo de pessoas utilizando uma dessas armas espirituais que acabei de citar. Naquela casa havia um grupo de pessoas orando a Deus. Eles oravam para que o Senhor alcançasse a vida de Pedro. Eles oravam para que Deus libertasse Pedro daquela prisão. Meus amados, eu fiz uma pergunta ao início dessa ministração que dizia o seguinte: o que fazer quando não há nada a ser feito? Pedro, de fato, não tinha outra coisa a fazer senão crer que Deus estava no controle. Mas a igreja, o povo que estava fora, que não estava naquela prisão, eles não estavam acorrentados, e ainda que tivessem acorrentados fisicamente, eles estavam libertos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eles naquele lar oravam, buscavam a Deus, pediam a Deus para que Deus intervisse naquela situação. E quando prosseguimos a leitura, além do que nós lemos, nós vemos que, de repente, Pedro estava naquela prisão, acorrentado, portas fechadas, soldados por todos os lados. Ele viu uma glória aparecendo naquele lugar. O anjo do Senhor aparece diante de Pedro e diz para ele: vem depressa. Pedro não poderia fazer nada, mas o que nós podemos fazer quando não há nada a ser feito? Crer em Deus. Pedro não podia tomar uma atitude com suas próprias forças humanas, mas quando nós não conseguimos, não podemos fazer nada, Deus entra com a providência, Ele faz em nossa vida. Pedro não podia fazer nada, mas Deus, o Deus que ele servia, entrou com a providência na sua vida. O anjo do Senhor aparece diante de Pedro. E Pedro então é conduzido para fora. Em um primeiro momento, Pedro não entendeu o que estava acontecendo. Em um primeiro momento, Pedro achou que era uma visão. A Bíblia testifica que ele não sabia se era real. Ele não sabia se aquilo realmente estava acontecendo. Muitas vezes, quando Deus envia o socorro para a nossa vida, nós não percebemos que o milagre de Deus já está chegando. Imaginamos que pode acontecer para o outro, ou ainda para qualquer outra pessoa, menos para nós. Acontece que quando o milagre de Deus vem, ele vem na hora certa. O anjo tomou ali Pedro e foi conduzindo para fora daquela prisão. Passou pelos soldados. Não houve correntes que segurassem a Pedro. Não houve portas de ferro que puderam parar a Pedro. Os soldados que estavam ali não se deram conta, porque Deus estava operando um milagre naquele lugar. Quando Pedro foi tirado para fora daquela prisão, então percebeu que o milagre de Deus estava acontecendo. Já havia acontecido. Pedro então se dirige até aquela casa onde os irmãos estavam reunidos.
E chegando ali, ele bate na porta, chama pelos irmãos. Uma menina chega até a porta e, ouvindo a voz de Pedro, corre contar para os irmãos: Pedro está na porta. Mas os irmãos não acreditavam. Estavam orando, estavam clamando. Enquanto estavam orando, Deus já estava operando um milagre naquela prisão. Queridos, quando você está na situação em que Pedro estava, em que você não pode fazer nada, Deus levanta os seus filhos para interceder pela sua vida. Quando você não pode fazer nada, Deus levanta aqueles para estarem ao seu lado. Quando você não tem força, Deus te carrega, meu querido. Elias, em dado momento, diante da perseguição de Jezabel, entra em uma caverna. E naquela caverna, o Senhor fala com ele. E o Senhor diz para ele: Elias, eu ainda reservei 7.000 que não se dobraram a Baal, que não se renderam. 7.000. Deus estava dizendo: Elias, você não está sozinho, ainda tem um remanescente. A palavra de Deus para você, querido, é essa: você não está sozinho. Quando você não pode fazer, o Senhor levanta aqueles que vão interceder por sua vida e o milagre de Deus acontece na tua vida. Você não está sozinho, querido. Você não está desamparado, meu amado. O Senhor tem levantado pessoas que vão cuidar de você, que vão sustentar você no que for necessário. Muitas vezes nós olhamos: mas eu não tenho falta do alimento cotidiano, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu sustento. Mas muitas vezes a tua necessidade não pode ser comprada com dinheiro. A tua necessidade não pode ser suprida com coisas dessa terra. Muitas vezes você olha e fala: estou rodeado por pessoas, mas ainda assim estou sozinho. Querido, quem está com Jesus nunca está sozinho. Quem tem Jesus na sua vida sabe que, ainda que os seus amigos estejam longe, ainda que sua família lhe desampare, aquele que tem Jesus Cristo tem uma família chamada família de Deus, chamada igreja. Querido irmão, a partir do momento em que você aceita Jesus Cristo, você passa a fazer parte dessa família e nunca mais está sozinho. Mesmo que você não conheça, Deus tem levantado pessoas para interceder por sua vida. A situação está fácil? Prossiga. A situação está difícil? Vai mais um pouco. A situação está muito difícil? Você ainda aguenta. Vai mais um pouquinho. A situação ficou impossível? Deus se levanta do seu trono e vem em teu socorro. Deus dá a providência à tua vida quando a situação é impossível. Para Pedro, aquele momento, aquela situação era impossível. Se é impossível, Deus entra com a providência imediata. Por isso o anjo foi enviado àquele lugar. Não era tempo de Pedro morrer. Não era tempo de Pedro ser escandalizado diante dos judeus. Era tempo de Pedro ser liberto. Não é tempo de você morrer, de você fracassar, de você parar na sua caminhada. É tempo de ser ainda servo do Senhor. Deus ainda tem vitória para a tua vida, querido. Deus ainda tem milagre a realizar na tua vida. Persevera mais um pouco. Anima-te mais um pouco, porque o socorro de Deus vem para a tua vida. Ainda há pessoas intercedendo por você. Ainda há pessoas orando pela tua vida. E por isso você não fracassou e você não caiu ainda. Amado, está difícil? Segue. Está impossível? Espera em Deus. Deus fará o milagre. Persevera, querido, em santidade
em intimidade com Deus. Para Pedro não tinha solução, mas para Deus ainda tinha. Pois para Deus, Lucas 1,37, pois para Deus nada é impossível. Tua situação não é impossível para Deus. Deus muda, Deus molda. Se preciso for, Ele transforma. Querido, que Deus te abençoe muito. Permaneça nessa palavra. Segue em frente. Vai em frente. Porque o milagre é Deus quem faz na tua vida. Creia nele. Você vai ver o milagre. No nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai. Nessa manhã eu quero agradecer pelos minutos que pudemos partilhar da tua palavra. Por teu Espírito Santo que conduz nossa vida. E eu quero agora interceder por cada lar, cada vida que nos ouviu nessa manhã. Abençoa os teus filhos. Guarda, Senhor, e ajuda-nos a perseverar para enxergar o teu milagre, pois a providência do Senhor está a caminho desse lar, dessa família, desta vida. Fica conosco, Pai, e nos abençoa. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha um dia cheio da graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua
cuida de mim.